Boa noite. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão antes da prova B1 e daqui até o final dessa apresentação nós vamos reunir todos os conceitos da unidade 1.1 da matéria de máquinas e equipamentos 2 e para finalizar essa unidade nós vamos fazer essa revisão e aplicação da prova B1 na sequência. E depois dessa prova, uma apresentação dos alunos para fechar as notas. Então, vamos lá. Eu vou apresentar um vídeo para vocês e eu peço que vocês anotem, né, todos os conceitos de máquinas. Então, esse primeiro vídeo fala das máquinas de corrente contínua. Ele faz parte aí do fechamento da unidade 1.1, onde nós apresentamos aí alguns conceitos de máquinas contínuas. Depois nós vamos apresentar mais alguns conceitos só de revisão e já passamos então para a parte da unidade 1.2, tá? Então eu vou colocar o vídeo aqui para apresentar para vocês. Bom, estamos de volta para aprendermos aí os conceitos fundamentais da máquina de corrente contínua. Note que nós já estudamos a máquina de indução, a máquina síncrona e agora a máquina de corrente contínua. Não esquece também, estudamos transformadores. Quer dizer, são 4 máquinas fundamentais aí para toda a economia mundial, seja na geração de energia e no acionamento de equipamentos. A máquina de corrente contínua é uma máquina que vocês usam, mas nem percebem. Vocês encontram essa máquina nos trens, nos metrôs, nos trólebus, em alguns motores de corrente contínua, em equipamentos de diversão. Então tem uma série de aplicações dessa máquina de corrente contínua que vale a pena a gente ter uma noção básica do seu funcionamento. A máquina de corrente contínua, o seu aspecto construtivo é muito interessante, que é importante a gente já entender logo de início, quando toma contato com essa máquina. Nós temos aqui essa parte fixa, que é a carcaça da máquina de corrente contínua, na qual estão instalados essas peças aqui, denominadas peças polares. Aqui são os polos principais e esses 2 menores aqui são denominados polos auxiliares ou interpolos. Então, esta é a parte fixa da máquina. A parte interna, que é denominado de armadura ou rotor da máquina, ele é constituído por um cilindro ranhurado, onde estão alojados os condutores do enrolamento da armadura. Na ponta do eixo, aqui, nós temos um dispositivo denominado comutador, que é um cilindro de cobre feito de lâminas isoladas uma da outra, sobre as quais nós temos uma escova deslizante que nos permite o contato com o enrolamento da armadura através dela, né? Essas peças, tudo isso tem uma série de enrolamentos também. O polo principal, nós temos um enrolamento de campo principal, que é esse aqui, o enrolamento principal. Esse enrolamento e esse são percorridos por correntes no mesmo sentido, por essa razão se coloca eles em série. E nós temos também enrolamentos auxiliares no polo principal, que são esses aqui, que são denominados de enrolamento série, que pode ou não existir em todas as máquinas. São enrolamentos eventuais, né? E também aqui nos interpolos tem os seus enrolamentos
equipamentos associados em série que são percorridos pela mesma corrente também. Nós vamos ver a função de cada um deles, né? Primeiro, a montagem dessa máquina. Aqui está o rotor, onde nós temos o enrolamento da armadura. Nós vamos ver como esse enrolamento é construído já, dando um zoom nessa figura. E aqui está a parte correspondente à carcaça, onde nós temos a peça polar. Em vermelho aqui é o enrolamento de campo principal, e esse enrolamento em azul aqui é denominado enrolamento compensador. Ele passa numa ranhura feita sobre as peças polares. São poucas as máquinas que utilizam enrolamento compensador, mas precisamos saber que existem. E temos aqui os interpolos, que tem o rolamento que é esse azul aqui, tanto aqui em cima como aqui embaixo, né? Aqui um zoom do rotor, como eu comentei com vocês. Observem, olha só. Aqui em laranja são lâminas de cobre isoladas uma da outra. Então, uma bobina começa numa lâmina, entra aqui, vai na ranhura até o final, lá por trás volta, na outra lâmina 180 graus, na outra ranhura 180 graus, volta aqui e o seu terminal é ligado na lâmina seguinte. Aqui começa outra bobina, que vai para lá, volta, mesma coisa. E o seu terminal na lâmina seguinte, e assim vai enrolando, até completar todo o enrolamento. Uma lâmina começa numa lâmina, termina na outra, e assim vai costurando essa máquina, constituindo aí o que nós chamamos de enrolamento da armadura, né? E os enrolamentos de campo são aqueles que nós comentamos. O principal, o enrolamento amortecedor, o enrolamento de interpolo. Em cima do enrolamento de campo, eu posso ter um outro enrolamento aí, que é um enrolamento auxiliar para fazer algum outro dispositivo. Uma das aplicações importantes é o enrolamento série, como a gente vai verificar. Muito bem. Aqui nós temos uma imagem já de uma máquina já construída, industrial, onde é possível identificar aqui todos os enrolamentos. Ela tem 4 polos, tem o enrolamento de campo principal, tem o enrolamento auxiliar aqui embaixo, dá para se ver perfeitamente, e aqui estão os enrolamentos do interpolo, tá? Tudo isso é feito uma conexão desses enrolamentos de modo a obter polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Mesma coisa no interpolo, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Tem que ter sempre essa sequência para que a gente produza aí uma máquina bem equilibrada magneticamente. Aqui nós já temos a armadura completa. Olha lá, os condutores passam aqui e vão ligados no comutador que está na ponta do eixo lá. É uma construção sofisticada, precisa ser cuidadosa e caprichosa para que isso aí funcione direitinho, sem problemas de isolação ou coisas desse tipo. Aqui nós temos uma vista, né, de como que é uma máquina dessa pronta. É importante para que os engenheiros possam localizar, tem todas as dimensões adequadas para a instalação. Princípio de funcionamento. Não tem jeito. Máquina elétrica, o princípio de funcionamento básico é a lei de Faraday mesmo. Então, se eu pegar aqui uma só peça polar, não vou representar o resto da máquina. Percorrido por corrente contínua nesse sentido. Essa bobina aqui, corrente entra aqui e sai aqui. Entra aqui e sai aqui. Estão associadas em série essas duas bobinas. Tá certo? Vai produzir um fluxo nessa direção, rega da mão direita. Ela entra aqui e sai aqui, para lá. Tá? As flechinhas estão indicando o sentido do campo magnético. Então, se eu peguei esse condutor que está aqui, ele está virando nesse sentido horário. Tá? Eu vou ter uma força eletromotriz que obtém o sentido pela regra da mão esquerda, EBV. EBV. Tá certo? O B está aqui, o V para lá. Então, a força eletromotriz para dentro, positiva. Esse condutor aqui, EBV, novamente, B para cá, V para lá, força eletromotriz para cá, negativa. Então fica positivo aqui, negativo aqui. Então, enquanto esse condutor estiver nessa meia circunferência, é positivo. E esse aqui, negativo. Quando eles chegam aqui, os dois, exatamente nessa linha vertical, os dois vão estar com campo magnético nulo e a tensão induzida é zero. Quando passa
ele troca de sinal. Esse que era negativo passa a ser positivo e assim por diante. Então dá uma distribuição de força eletromotriz induzida com essa característica, né? É constante enquanto estiver aqui, depois diminui quando estiver na região do hidroférreo. Esse ponto aqui é justamente o da virada, né? Agora o que acontece? Vamos colocar aqui o comutador, que nesse caso é muito simples. Imagine um caninho de cobre no qual eu separo as duas metades, passando exatamente pelo centro, e coloco na ponta do eixo, isolado um do outro. De modo que metade vai nesse condutor, a outra metade nesse condutor, tá? À medida que se vai caminhando aqui, daqui até aqui, ele é positivo, o outro é negativo, dá essa tensão. Quando muda, esse aqui passa para cá e aquele vai para lá, os condutores trocam de polaridade, a escova pega a conexão correspondente e inverte a ligação. De modo que a tensão resultante, ao invés de ficar positiva aqui e negativa aqui, o comutador se inverte de pegar o terminal ao contrário e fazer ficar no mesmo sentido anterior. Ou seja, a tensão na escova tem esse comportamento, mas a tensão na bobina tem aquele comportamento que eu mostrei para vocês. Isso acontece se eu tenho apenas uma bobina, mas se eu tivesse 4, olha o que ocorreria. Veja que está ficando mais uniforme. Como se eu tivesse um monte, olha que daria uma tensão contínua praticamente, né? Esse é o princípio, então, do comutador que está aqui, que faz essa retificação mecânica da tensão alternada em cada bobina. Isso é importante vocês entenderem. Tá certo? Muito bem. Como uma imagem para mostrar esse fenômeno, observe aqui, tem aqui as peças polares, aqui estão os enrolamentos associados em série. Nesse caso, a corrente entra aqui e sai aqui, dá um campo magnético para baixo. Então, eu tenho uma distribuição de campo que tem essa configuração que está aí anotada. É importante observar que esse campo... Bom, estamos de volta para aprendermos aí os conceitos fundamentais da máquina de corrente contínua. Note que nós já estudamos a máquina de indução, a máquina síncrona e agora a máquina de corrente contínua. Ah, não esquece também, estudamos transformadores. Quer dizer, são 4 máquinas fundamentais aí para toda a economia mundial, seja na geração de energia e no acionamento de equipamentos. A máquina de corrente contínua é uma máquina que vocês usam, mas nem percebem. Vocês encontram essa máquina nos trens, nos metrôs, nos trólebus, em alguns motores de corrente contínua, em equipamentos de diversão. Então tem uma série de aplicações dessa máquina de corrente contínua que merece a pena, vale a pena a gente ter uma noção básica do seu funcionamento. A máquina de corrente contínua, o seu aspecto construtivo é muito interessante, que é importante a gente já entender logo de início, quando toma contato com essa máquina. Nós temos aqui essa parte fixa, que é a carcaça da máquina de corrente contínua, na qual estão instalados essas peças aqui, ó, denominadas peças polares. Aqui são os polos principais, e esses 2 menores aqui são denominados polos auxiliares ou interpolos. Tá? Então, esta é a parte fixa da máquina. A parte interna, que é denominada de armadura ou rotor da máquina, ele é constituído por um cilindro ranhurado, onde estão alojados os condutores do enrolamento da armadura. Na ponta do eixo, aqui, nós temos um dispositivo denominado comutador, que é um cilindro de cobre feito de lâminas isoladas uma da outra, sobre as quais nós temos uma escova deslizante
que nos permite o contato com o enrolamento da armadura através delas, né? Essas peças, tudo isso tem uma série de enrolamentos também. O polo principal, nós temos um enrolamento de campo principal, que é esse aqui, ó, enrolamento principal. Esse enrolamento e esse são percorridos por correntes no mesmo sentido, por essa razão se coloca eles em série. E nós temos também enrolamentos auxiliares no polo principal, que são esses aqui, são denominados enrolamento série, que pode ou não existir em todas as máquinas, são enrolamentos eventuais, né? E também aqui nos interpolos tem os seus enrolamentos associados em série, que são percorridos pela mesma corrente também. Nós vamos ver a função de cada um deles, né? Primeiro, a montagem dessa máquina. Aqui está o rotor, onde nós temos o enrolamento da armadura. Nós vamos ver como esse enrolamento é construído já, dando um zoom nessa figura. E aqui está a parte correspondente à carcaça, onde nós temos a peça polar. Em vermelho aqui é o enrolamento de campo principal, e esse enrolamento em azul aqui é denominado enrolamento compensador. Ele passa numa ranhura feita sobre as peças polares. São poucas as máquinas que utilizam enrolamentos compensadores, mas precisamos saber que existem. E temos aqui os interpolos, que tem o rolamento que é esse azul aqui, tanto aqui em cima como aqui embaixo, né? Aqui um zoom do rotor, como eu comentei com vocês. Observem, olha só. Aqui em laranja são lâminas de cobre isoladas uma da outra. Então, uma bobina começa numa lâmina, entra aqui, vai na ranhura até o final, lá por trás volta, na outra lâmina 180 graus, na outra ranhura 180 graus, volta aqui e o seu terminal é ligado na lâmina seguinte. Aqui começa outra bobina, que vai para lá, volta, mesma coisa. E o seu terminal na lâmina seguinte, e assim vai enrolando, até completar todo o enrolamento. Uma lâmina começa numa lâmina, termina na outra, e assim vai costurando essa máquina, constituindo aí o que nós chamamos de enrolamento da armadura, tá? E os enrolamentos de campo são aqueles que nós comentamos, o principal, o enrolamento amortecedor, o enrolamento de interpolo. Em cima do enrolamento de campo, eu posso ter um outro enrolamento aí, que é um enrolamento auxiliar para fazer algum outro dispositivo. Uma das aplicações importantes é o enrolamento série, como a gente vai verificar. Muito bem. Aqui nós temos uma imagem já de uma máquina já construída, industrial, onde é possível identificar aqui todos os enrolamentos. Ela tem 4 polos, tem o enrolamento de campo principal, tem o enrolamento auxiliar aqui embaixo, dá para se ver perfeitamente, e aqui estão os enrolamentos do interpolo, tá? E tudo isso é feito uma conexão desses enrolamentos de modo a obter polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Mesma coisa no interpolo, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Tem que ter sempre essa sequência para que a gente produza aí uma máquina bem equilibrada magneticamente. Aqui nós já temos a armadura completa. Olha lá, os condutores passam aqui e vão ligados no comutador que está na ponta do eixo lá. É uma construção sofisticada, precisa ser cuidadosa e caprichosa para que isso aí funcione direitinho, sem problemas de isolação ou coisas desse tipo. Aqui nós temos uma vista, né, de como que é uma máquina dessa pronta. É importante para que os engenheiros possam localizar, tem todas as dimensões adequadas para a instalação. Princípio de funcionamento. Não tem jeito. Máquina elétrica, o princípio de funcionamento básico é a lei de Faraday mesmo. Então, se eu pegar aqui uma só peça polar, não vou representar o resto da máquina. Percorrido por corrente contínua nesse sentido. Essa bobina aqui, corrente entra aqui e sai aqui. Entra aqui e sai aqui. Estão associadas em série essas duas bobinas. Tá certo? Vai produzir um fluxo nessa direção. Rega da mão direita. Entra aqui e sai aqui, para lá. Tá? As flechinhas estão indicando o sentido do campo magnético. Então, se eu peguei esse condutor que está aqui, ele está virando nesse sentido horário. Tá? Eu vou ter uma força eletromotriz que obtém o sentido pela regra da mão esquerda, EBV.
V. Tá certo? O B está aqui, o V para lá. Então a força eletromotriz para dentro, positiva. Esse condutor aqui, EBV, novamente, B para cá, V para lá, força eletromotriz para cá, negativa. Então fica positivo aqui, negativo aqui. Então enquanto esse condutor estiver nessa meia circunferência, é positivo. E esse aqui, negativo. Quando eles chegam aqui, os dois, exatamente nessa linha vertical, os dois vão estar com campo magnético nulo e a tensão induzida é zero. Quando passa, ele troca de sinal. Esse que era negativo passa a ser positivo e assim por diante. Então dá uma distribuição de força eletromotriz induzida com essa característica. Tá? É constante enquanto estiver aqui, depois diminui quando estiver na região do hidroféu. Esse ponto aqui é justamente o da virada. Tá? Agora o que acontece? Vamos colocar aqui o comutador, que nesse caso é muito simples. Imagine um caninho de cobre no qual eu separo as duas metades, passando exatamente pelo centro, e coloco na ponta do eixo, isolado um do outro. De modo que metade vai nesse condutor, a outra metade nesse condutor. Tá? À medida que se vai caminhando aqui, daqui até aqui, ele é positivo, o outro é negativo, dá essa tensão. Quando muda, esse aqui passa para cá e aquele vai para lá, os condutores trocam de polaridade, a escova pega a conexão correspondente e inverte a ligação. De modo que a tensão resultante, ao invés de ficar positiva aqui e negativa aqui, o comutador se inverte de pegar o terminal ao contrário e fazer ficar no mesmo sentido anterior. Ou seja, a tensão na escova tem esse comportamento, mas a tensão na bobina tem aquele comportamento que eu mostrei para vocês. Isso acontece se eu tenho apenas uma bobina, mas se eu tivesse 4, olha o que ocorreria. Veja que está ficando mais uniforme. Como se eu tivesse um monte, olha que daria uma tensão contínua praticamente. Né? Esse é o princípio, então, do comutador que está aqui, que faz essa retificação mecânica da tensão alternada em cada bobina. Isso é importante vocês entenderem. Tá certo? Muito bem. Como uma imagem para mostrar esse fenômeno, observe aqui, tem aqui as peças polares. Aqui estão os enrolamentos associados em série. Nesse caso, a corrente entra aqui e sai aqui, dá um campo magnético para baixo. Então, tem uma distribuição de campo que tem essa configuração que está aí anotada. É importante observar que esse campo magnético nessa região é zero e à medida que eu vou avançando... Ainda falando da parte de máquinas de corrente contínua, né, existem aí algumas definições. Uma máquina de corrente contínua, funcionando como um gerador, sempre tem o princípio de funcionamento baseado na lei da indução eletromagnética. Quando os condutores dos enrolamentos das máquinas são submetidos a um campo magnético, surge então, nestes condutores, uma tensão induzida. Entretanto, existem algumas particularidades das máquinas que podem fazer com que a tensão terminal seja menor do que a tensão induzida quando o gerador é submetido sob uma carga. Quando o gerador de corrente contínua opera com uma carga, ocorre uma queda de tensão devido à passagem de corrente pelo enrolamento da armadura, que possui uma resistência característica. Além disso, a máquina de corrente contínua ocorre o fenômeno da reação da armadura, que, além de modificar a forma onde o fluxo magnético da máquina, ela também tem o efeito de reduzir a tensão gerada devido a uma redução de corrente de campo efetiva. A interação dos fluxos magnéticos entre os polos do estator da máquina com os fluxos magnéticos induzidos na armadura da máquina faz com que a zona neutra se desloque. Além disso, ocorre uma concentração de fluxo nas extremidades da região dos polos, causando então uma deformação devido à saturação nestas extremidades.
A reação da armadura consiste no efeito desmagnetizante resultante da interação dos fluxos da máquina de corrente contínua. Este efeito desloca a região da zona neutra da máquina, podendo causar então um faiscamento. Uma forma de contrabalancear esses efeitos é fazer os ajustes das escovas ou utilizar os interpolos ou os enrolamentos de compensação da máquina. O fenômeno da reação da armadura em máquinas de corrente contínua ocorre devido à interação do fluxo magnético gerado na armadura e o fluxo induzido da máquina. Como resultado desta interação, destes campos ocorre o deslocamento da zona neutra. A reação da armadura é o efeito desmagnetizante que, por causa do deslocamento da zona neutra da máquina, os interpolos são enrolados, conectados em série com a armadura, que tem o objetivo de criar uma tensão oposta à tensão das escovas, evitando o faiscamento. O ajuste da zona neutra é o magnetismo o magnetismo pelo qual o posicionamento das escovas da máquina síncrona é ajustado. Os enrolamentos de compensação são os enrolamentos que são constituídos nas faces dos campos do campo principal, cuja função é contrabalancear o efeito desmagnetizante. E aí nós fechamos a unidade 1.1 e vamos iniciar então a unidade 1.2, que fala das máquinas de indução. Então saímos aí das máquinas de corrente contínua, iniciamos a parte de máquinas de indução, também conhecidas como máquinas assíncronas, e esse vídeo ele completa aí os nossos conceitos, traz alguns comentários diferentes, né? Sempre um professor apresentando de uma forma diferente vai trazer alguns conceitos novos e alguns conceitos bacanas, né? Então tem esse vídeo para que vocês assistam e na sequência nós vamos fechar aí os últimos conceitos da parte de máquinas assíncronas. Bom, nós estudamos até agora os transformadores e vemos o transformador ideal, no qual discutimos as leis básicas e evoluímos até o transformador real, em que aparecem todas os componentes que desviam aquele transformador de um transformador ideal. Agora nós vamos começar a trabalhar com as máquinas rotativas. Nós vamos começar a trabalhar com as máquinas rotativas começando pelos motores de indução. Também são chamados de máquinas assíncronas. Os motores de indução é a máquina elétrica, são as máquinas mais utilizadas na humanidade. Se vocês pegarem 95% dos motores elétricos utilizados no mundo todo, são motores de indução. Então daí a sua importância. Não existe processo industrial em que o motor de indução não aparece. Então por essa razão, eu peço a vocês especial atenção para entender essa máquina que foi a responsável aí pela revolução industrial que tivemos no final do século XIX, início do século XX. Né? Aqui vamos discutir os aspectos construtivos dessa máquina. Ela tem duas partes principais, uma parte fixa, que é essa aqui, que está em marrom, e uma parte móvel, que é aquela parte em azul, denominada rotor, a parte fixa e estator. Nessa parte fixa tem alojado aí nela o enrolamento trifásico que nós vamos discutir como é que ele é construído. E aqui na parte rotativa, nesse cilindro, ele é cheio de furo na sua periferia e eu tenho barras cruzando toda a sua extensão e essas barras são curto-circuitadas aqui nas extremidades. Esse rotor que está aí nesse motor é feito com barras de alumínio. Temos também o rolamento,
aqui e aqui, porque isso precisa virar. Esse rolamento, ele tem perdas por atrito, que nós precisamos contemplar isso na operação do motor. E também tem um ventilador. Um ventilador porque o objetivo desse ventilador é refrigerar o motor devido ao aquecimento oriundo das perdas naturais que ele tem, que nós vamos discutir também. Enfim, e tem a sua carcaça com toda a sua característica aí, também tudo isso é normalizado, viu pessoal? Vocês têm normas para tudo, então quando você vai comprar um motor, você verifica a sua instalação e analise a norma e vê aquela que mais é adequada para a sua instalação. Nessa imagem aqui nós temos 2 estatores em separado para que vocês possam entender como ele é construído, tá vendo? Isso aqui é uma coroa cilíndrica, né? Na periferia interna são colocadas ranhuras e dentro dessas ranhuras condutores. Esses condutores são condutores de um enrolamento trifásico, né? Devidamente isolado aqui, dá para ver inclusive que tem um material plástico que evita que esse condutor toque na chapa. Tá? Aqui há um outro estator muito semelhante a esse, mas é importante que aqui tem a caixa de ligação. Olha lá. Na caixa de ligação é onde chegam os terminais desse enrolamento. Tá certo? Aqui são 6 terminais, aí, tem 6 pinos e estão ligados 2 a 2. Dá para a gente deduzir se estão ligados 2 a 2, é uma ligação triângulo. Se fosse estrela, eu teria 3 pontos comuns. Então, esse aqui é um estator de um enrolamento trifásico e a conexão dele está em triângulo. O rotor. O rotor pode ser, ele é concebido com 2 formas distintas, depende de sua aplicação. Aqui eu estou mostrando um rotor bobinado, ou seja, o cilindro ele também tem ranhuras e nessas ranhuras nós temos um enrolamento trifásico muito semelhante àquele do estator. Como isso está girando, para ter acesso àqueles terminais, é necessário que cada um dos terminais sejam fixados em anéis deslizantes. E em cima desse anel a gente coloca escovas, aí é possível acessar aquele enrolamento. É um rotor mais elaborado, ele mais caro, evidentemente, esse tipo construtivo, mas, no entanto, ele apresenta flexibilidades muito grandes. O mais simples é o rotor de gaiola. O rotor de gaiola ele é constituído por um cilindro, né, que tem as ranhuras, e nesse cilindro se derrete, por exemplo, alumínio, põe alumínio derretido, preenche esses espaços, e nas extremidades se faz Bom, nós estudamos até agora os transformadores e vemos o transformador ideal, no qual discutimos as leis básicas e evoluímos até o transformador real, em que aparecem todas os componentes que desviam aquele transformador de um transformador ideal. Agora nós vamos começar a trabalhar com as máquinas rotativas. Nós vamos começar a trabalhar com as máquinas rotativas começando pelos motores de indução. Também são chamados de máquinas assíncronas. Os motores de indução é a máquina elétrica, são as máquinas mais utilizadas na humanidade. Se vocês pegarem 95% dos motores elétricos utilizados no mundo todo, são motores de indução. Então daí a sua importância. Não existe processo industrial em que o motor de indução não aparece. Então por essa razão, eu peço a vocês especial atenção para entender essa máquina que foi a responsável aí pela revolução industrial que tivemos no final do século XIX, início do século XX. Né? Aqui está, vamos discutir os aspectos construtivos dessa máquina. Ela tem 2 partes principais. Uma parte fixa, que é essa aqui, que está em marrom,
E uma parte móvel, que é aquela parte em azul, denominada rotor, a parte fixa é estator. Nessa parte fixa tem alojado aí nela o enrolamento trifásico que nós vamos discutir como é que ele é construído. E aqui na parte rotativa, nesse cilindro, ele é cheio de furo na sua periferia e eu tenho barras cruzando toda a sua extensão e essas barras são curto-circuitadas aqui nas extremidades. Esse rotor que está aí nesse motor é feito com barras de alumínio. Temos também o rolamento, aqui e aqui, porque isso precisa virar. Esse rolamento ele tem perdas por atrito, que nós precisamos contemplar isso na operação do motor, e também tem um ventilador. Um ventilador porque o objetivo desse ventilador é refrigerar o motor devido ao aquecimento oriundo das perdas naturais que ele tem, que nós vamos discutir também. Enfim, e tem a sua carcaça com toda a sua característica aí também. Tudo isso é normalizado, viu, pessoal? Vocês têm normas para tudo, então quando você vai comprar um motor, você verifica a sua instalação e analise a norma e vê aquela que mais é adequada para a sua instalação. Nessa imagem aqui nós temos 2 estatores em separado para que vocês possam entender como ele é construído, tá vendo? Isso aqui é uma coroa cilíndrica, né? Na periferia interna são colocadas ranhuras e dentro dessas ranhuras condutores. Esses condutores são condutores de um enrolamento trifásico, né? Devidamente isolado aqui, dá para ver inclusive que tem um material plástico que evita que esse condutor toque na chapa. Tá? Aqui há um outro estator muito semelhante a esse, mas é importante que aqui tem a caixa de ligação. Olha lá. Na caixa de ligação é onde chegam os terminais desse enrolamento. Tá certo? Aqui são 6 terminais, aí, tem 6 pinos e estão ligados 2 a 2. Dá para a gente deduzir se estão ligados 2 a 2, é uma ligação triângulo. Se fosse estrela, eu teria 3 pontos comuns. Então, esse aqui é um estator de um enrolamento trifásico e a conexão dele está em triângulo. O rotor. O rotor pode ser, ele é concebido com 2 formas distintas, depende de sua aplicação. Aqui eu estou mostrando um rotor bobinado, ou seja, o cilindro ele também tem ranhuras e nessas ranhuras nós temos um enrolamento trifásico muito semelhante àquele do estator. Como isso está girando, para ter acesso àqueles terminais, é necessário que cada um dos terminais sejam fixados em anéis deslizantes. E em cima desse anel a gente coloca escovas, aí é possível acessar aquele enrolamento. É um rotor mais elaborado, ele mais caro, evidentemente, esse tipo construtivo, mas, no entanto, ele apresenta flexibilidades muito grandes. O mais simples é o rotor de gaiola. O rotor de gaiola ele é constituído por um cilindro, né, que tem as ranhuras, e nesse cilindro se derrete, por exemplo, alumínio, põe alumínio derretido, preenche esses espaços, e nas extremidades se faz um anel. Aqui nós temos um segundo vídeo que fala das máquinas assíncronas também, né? E vamos completar aí os nossos conceitos de máquinas assíncronas para fechar a nossa teoria. Bom, pessoal, nós vimos na aula passada os princípios básicos de funcionamento de um motor de indução. Ou seja, como ele vira, a gente já sabe. Agora vamos analisar as características desse motor de indução. Quais são as propriedades inerentes de sua operação?
e como que a gente consegue prever o seu desempenho quando esse motor é utilizado para acionar uma determinada carga. O motor de indução nada mais é do que um transformador rotativo. Nós já aprendemos o que é um transformador. O motor de indução é um transformador idêntico àquele, só que agora ele gira. Porque ele tem dois enrolamentos, um do estator, outro do rotor. Esses enrolamentos são magneticamente acoplados, então o comportamento dele é idêntico ao comportamento de um transformador. De modo que o seu circuito equivalente é totalmente semelhante. Observe, nós temos a resistência R1, que é a resistência por fase do estator. R'2 é a resistência por fase do rotor, refletida ao estator. A reatância de dispersão do estator e do rotor. E também a resistência de perdas e a reatância de magnetização. É conveniente a gente discutir um pouco essa questão da resistência de perdas e a reatância de magnetização do motor de indução com relação ao transformador. No transformador, a resistência de perdas representa apenas perdas no ferro, ou seja, perdas por histerese e perdas Foucault. No motor de indução, além dessas perdas no ferro, nós temos também perdas de natureza mecânica, por exemplo, atrito nos rolamentos, como eu comentei, e perdas de ventilação, perdas por atrito e ventilação, que estão contempladas nesse parâmetro aqui. Então, RP, a potência nela dissipada, contempla perdas no ferro, perdas por atrito e ventilação e perdas por histerese. Ou seja, essas perdas todas eu vou denominar de perdas rotacionais. Basta o motor virar, essas perdas aparecem. Né? A reatância de magnetização no motor de indução ela é um pouco menor do que a reatância de magnetização dos transformadores. Porque no motor de indução nós temos um entreferro. Esse entreferro aumenta muito a relutância, isso faz a indutância cair, por essa razão a reatância de magnetização do motor de indução é bem menor do que aquela que se encontra nos transformadores. A diferença está aqui na carga. Observe, a carga do motor de indução aparece aqui essa resistência. R'2, 1 menos S sobre S. S aí é o escorregamento. Então, é uma resistência que depende do escorregamento. É interessante que a potência dissipada nessa resistência é fictícia, hein? Fictícia. Não dá para se medir isso aqui. É exatamente igual àquela potência útil que é transferida à carga, no caso do transformador. A partir desse circuito, duas características importantes nós extraímos. A primeira é o comportamento da corrente em função da rotação. Observem aqui que com rotação zero, a corrente é elevada. É exatamente o que acontece quando você liga o motor. Quando você liga, uma corrente intensa circula por ele. Por isso que nos motores grandes precisam tomar muito cuidado, porque senão causa prejuízo grande à instalação. Então, ele parte, aí começa a se movimentar, sua rotação começa a crescer, essa corrente vai caindo, caindo, caindo. Normalmente, ela se estabiliza algo nessa região, mais ou menos. Um escorregamento em torno de 3,5% a 5%, que é normalmente o que ocorre no motor de indução. Evidentemente, essa corrente seria nula, teoricamente nula, se a rotação chegasse à rotação síncrona, mas isso não acontece, porque aí o motor perde torque e aí a rotação volta a cair. Essa segunda curva aqui é fundamental. Peço especial atenção de vocês essa segunda curva aqui. Sobretudo esse trecho aqui, ó, que vai da rotação de zero até a rotação síncrona. Esse aqui esse é o eixo da rotação. Zero corresponde a escorregamento igual a 1. E rotação igual a rotação síncrona corresponde a escorregamento igual a 0. Nesse caso aqui, com rotação zero, o motor desenvolve esse conjugado CP que está indicado nesse ponto A, que é o conjugado de partida do motor. É o conjugado que o motor desenvolve quando você liga ele na rede. Tá? E aí, esse conjugado de partida tem que arrastar a carga. Então, o conjugado começa a acompanhar essa curva, vai aumentando, 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 olha só. Chega nesse ponto B, esse ponto B é um ponto característico, é justamente o conjugado máximo que esse motor consegue desenvolver. Acima desse ele não consegue.
E se continuar a acelerar, esse conjugado vai cair e vai chegar nessa região, que normalmente é a região para a qual dimensionamos o conjugado nominal do motor. Normalmente, em operação normal, ele trabalha nessa região, que é esse escorregamento em torno de 3% a 5%. Né? Muito bem. Fora dessa região, aqui, ó, com rotação acima da rotação síncrona, ele não consegue ir sozinho. Aí é necessário ter um motor no eixo da máquina assíncrona para levá-la a uma rotação acima da rotação síncrona. Fazendo isso, nós conseguimos gerar energia. A nossa máquina, nosso motor de indução, passa a ser um gerador. Esse princípio é utilizado em algumas fazendas eólicas, que utilizam esse tipo de gerador de indução. Para tal, então, a rotação dele é um pouco superior à rotação síncrona. Essa região aqui, denominada região de freio, que é justamente a região onde a rotação é negativa, rotação menor que zero. Significa que o campo girante está num sentido e o rotor está em sentido contrário. Aí ele freia. Acho que vocês já fizeram essa experiência, esses ventiladores de teto. Está virando num sentido, você pega e quer que vire em outro sentido. Você pega, liga e desliga imediatamente. Você vê que ele está virando, freia, depois volta a acelerar. Esse intervalo em que ele vai freando é justamente essa condição de operação. Então, na parte de operação como motor, o que nos interessa de fato é o conjugado de partida, o conjugado máximo e o conjugado nominal. Né? Os motores de anéis ou de rotor bobinado, como eu comentei, nós temos acesso ao rotor através dos anéis. Né? Os anéis em cima dele correm 3 escovas, então você pode inserir coisas em série com o enrolamento do rotor. Então, peguei aqui um exemplo de um motor de anéis, no qual tem aqui os terminais ABC, que são ligados à rede elétrica, e os 3 terminais do rotor são ligados a 3 resistores ligados em estrela, como está ali indicado. É interessante verificar que, dependendo do valor dessa resistência, aquelas características se alteram. Por exemplo, aqui estão, essa curva superior é justamente aquela primeira, é a curva de corrente em função de rotação para o caso do motor operando com aquela resistência nula, que é a condição normal de operação. Se nós colocarmos uma resistência R1 diferente de zero, olha o que acontece. A corrente de partida cai e a curva passa a ser essa, ou seja, é uma corrente menor. Então isso é conveniente quando se quer acionar uma carga que exige uma corrente de partida grande. Colocando uma resistência maior ainda, a curva cai mais, a queda é mais acentuada. Quer dizer, a inserção de resistência no rotor, um dos seus efeitos é reduzir a corrente de partida, o que é muito conveniente para grandes motores. E qual é o impacto desse resistor na curva de conjugado rotação? Vejamos aqui, conjugado em função da rotação. Esta curva que eu estou indicando, ó, é a curva de conjugado rotação com resistência nula, ou seja, condição normal de operação. Tá? O conjugado de partida é pequeno e vai aumentando, chega ao máximo e tende a zero quando a rotação é a rotação síncrona. Introduzindo uma resistência diferente de zero, observe, a curva que era essa passa a ser esta. Aqui. Tá? Ela dá uma deslocada para a esquerda. O que é interessante é que esse valor máximo se mantém. Ele não é afetado pelo valor da resistência. Mas, no entanto, isso afeta sensivelmente o conjugado de partida. O conjugado de partida que era esse, passa agora a ser esse aqui. Então é um conjugado de partida superior. Aumenta o conjugado de partida, é conveniente isso. Né? Você pega um elevador que está muito carregado, você quer fazer ele subir, então nessa condição você tem um conjugado de partida elevado, é conveniente esse tipo de operação.
aumentando ainda mais a resistência, observe, o conjugado de partida cresce mais ainda. E a corrente cai, quer dizer, então eu consigo, né, com a manipulação daquele resistor, ter correntes de partida adequada e conjugado de partida aumentado. Cai a corrente e aumenta o conjugado. Veja como isso é interessante e isso é muito conveniente na operação. No entanto, eu volto a insistir. Esse resistor ele não pode ficar permanentemente inserido no motor. Então, nós utilizamos isso só por ocasião da partida. Aproveitamos essa propriedade que a corrente caiu, o conjugado aumenta. Quando ele adquiriu uma certa velocidade, aí eu vou curto-circuitando esses resistores até que na operação normal os resistores estão permanentemente curto-circuitados e eu passo a trabalhar com as curvas características originais, que são essas duas. Né? Muito bem, balanço de energia. O balanço de energia no motor de indução é importante para a gente entender exatamente os fenômenos que estão associados a essa máquina. A máquina começa recebendo uma potência PF da fonte. Aqui eu tenho uma rede de energia elétrica que fornece uma quantidade de energia que eu calculo por essa relação. Raiz de 3, V de linha, I de linha, cosseno φ. Essa expressão nós já estudamos quando vimos circuitos trifásicos na aula anterior. Essa potência fornecida, já de início no estator, parte dela é dissipada em perda Joule no estator, que é esse termo PJE, que está aqui calculado por 3R1 e 1 ao quadrado. Essa é a perda Joule, responsável por aquecimento. Esse 3 aqui é pelo fato de ser trifásico, viu, pessoal? Não vai esquecer disso. Né? Ainda no rotor, nós temos as perdas rotacionais, que são as perdas no ferro, as perdas por atrito e ventilação que estão contemplados aqui nessa parcela. Então, da potência fornecida, desconto os perdas Joule no estator, desconto as perdas rotacionais, o que sobra disso passa para o rotor. Tudo isso ocorre no estator. Daqui para frente é o que vai ocorrer no rotor. No rotor ainda, nós temos uma parcela de perdas, que é essa parcela PJR, perda Joule no rotor. A perda Joule no rotor, 3, R'2 e linha 2 ao quadrado. São perdas de energia que vão produzir calor no motor. Finalmente, o que sobra de tudo isso é a potência útil, ou seja, é a potência que eu tenho disponível no eixo do motor, que vai ser utilizada para acionar uma carga. Essa potência útil é a potência que é dissipada naquela resistência que eu comentei com vocês agora há pouco, ou seja, 3, R'2, o menos S sobre S, e linha 2 ao quadrado. Essa é a potência disponível no eixo da máquina. Tá? Então, volto a insistir, nós temos 3 parcelas de perdas. Perda Joule no estator, perda Joule no rotor e as perdas rotacionais, que tem 2 parcelas, perda no ferro e atrito e ventilação. E, por fim, a potência útil, que é aquilo que a gente vai usar para acionar uma carga. Dessa forma, é possível calcular o rendimento, que é a relação entre essa potência útil e a potência fornecida. Esse rendimento normalmente é especificado em porcentagem e em todos os catálogos de motores vocês encontram esse rendimento porque é algo exigido por lei. Né? Então o rendimento é a potência útil pela potência fornecida. Esse rendimento nas máquinas pequenas pode chegar a 75%, nas máquinas médias a 85%. Já vi motores grandes com rendimento de 92%, pessoal, rendimentos elevados. Né? E as potências fornecidas, a potência útil, como eu disse, é dado por essas expressões que estão aí. Agora, como é que funciona esse motor quando tem de fato uma carga real para acionar? Isso aí é interessante, é uma parte da física legal da gente entender. Essa característica que está aqui representada, ó, é a curva conjugado em função da rotação do nosso motor. Tá certo? Agora, a carga, ela também tem uma curva conjugado em função da rotação. Um conjugado resistente. Porque a carga, para cada rotação, você tem que aplicar um certo conjugado. E essa característica aí, ó, do conjugado resistente em função da carga, eu coloquei aqui uma característica típica
de uma carga, função de atrito, por exemplo, um ventilador. O ventilador tem mais ou menos uma característica conjugado rotação dessa forma, uma parábola, né? O conjugado depende do quadrado da rotação das pás. Vejam bem, se o conjugado de partida for superior ao conjugado exigido pela carga para ela sair da inércia, essa diferença de conjugado produz uma aceleração do motor. Ou seja, o motor começa a se movimentar. Enquanto o conjugado do motor for superior ao conjugado resistente, como está indicado aqui nos pontos dessa figura, a velocidade vai crescendo. Vai crescendo e a rotação sobe, passa pelo conjugado máximo, até o momento em que o conjugado desenvolvido pelo motor coincide com o conjugado resistente da carga. A partir desse instante, o conjugado de aceleração é nulo, ou seja, a rotação se mantém constante e se estabiliza nesse valor aqui. Esse ponto é denominado aí o ponto de trabalho do sistema, né? Por fim, na hora da gente escolher o motor para acionar uma certa carga, nós precisamos escolher esses motores dentro de uma família de motores que nos é oferecido. Então, os fabricantes desenvolveram 3 tipos de famílias de motores que se encaixam em praticamente todos os acionamentos exigidos. O mais comum é esse categoria N, que é uma categoria em que eu tenho um conjugado de partida em torno de 1,5 conjugado nominal, que é considerado normal, e o baixo escorregamento. Se você for comprar um motor num fabricante qualquer, sem falar nada, é esse tipo de motor que você vai receber, tá? Esse é o motor categoria N. O outro é o categoria H. Esse motor já tem um conjugado de partida bem elevado, observe, mais que 200% o conjugado nominal, mais que 2 vezes o nominal. Ele tem um escorregamento um pouquinho maior que o anterior, mas é um bom escorregamento aí. Esse motor já é um motor um pouco mais elaborado. O rotor tem materiais adequados que permitem ter uma resistência maior para ele e de modo que ele tenha um baixo escorregamento. Por fim, o motor categoria D, que é esse aqui, tá? É um motor que tem um conjugado de partida bem elevado, quase 3 vezes o conjugado nominal, mas tem baixo escorregamento. É muito indicado para cargas que exigem um conjugado de partida elevado, como é o caso de elevadores, algumas correias transportadoras e assim por diante. De qualquer forma, sempre que você vai acionar uma carga através de um motor, você irá se encaixar numa dessas categorias. Então é muito conveniente você ter um conhecimento muito bom da sua carga, como que ela se comporta e, a partir disso, escolher o motor adequado. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas do motor de indução, que é a máquina mais importante da humanidade no momento. Mais de 95% das máquinas elétricas do mundo é de motores de indução. De modo que eu espero que vocês gostem disso e aproveitem para estudar um pouco fora da aula. Obrigado. Assistir os vídeos, então, as máquinas de indução trifásicas, elas são consideradas basicamente de 2 partes, são máquinas de 2 partes, o rotor e o estator. O giro do rotor, ele se dá por meio da indução magnética, de correntes no rotor, quando o estator da máquina ele é alimentado por uma tensão trifásica equilibrada, gerando assim o campo magnético girante. O princípio do funcionamento da máquina se assemelha muito ao funcionamento de um transformador, assim como nos circuitos equivalentes também eles apresentam uma grande similaridade. As máquinas de indução assemelham-se muito aos transformadores elétricos e o circuito equivalente deles é bem parecido.
Contudo, o ensaio de circuito aberto e de curto-circuito são realizados nos transformadores, enquanto nas máquinas de indução são realizados ensaios em vazio e ensaios com rotor bloqueado. Isso é o que muda no tipo de ensaio que se faz para obter os resultados que nós precisamos. Os parâmetros de curto-circuito equivalentes do motor de indução podem ser obtidos pelo ensaio em vazio e ensaio de rotor bloqueado. O ensaio em vazio é um ensaio sem carga acoplada ao motor. Ele mede as perdas rotacionais verificadas e fornece as características no seu ramo de magnetização. Os procedimentos, para esse procedimento nós utilizamos 2 watímetros, um voltímetro, um amperímetro, entre as alimentações controladas aí, entre a alimentação controlada de tensão. Com essa configuração, toda a potência elétrica é convertida em movimento. Ela está suprindo as perdas mecânicas e as perdas em reação ao efeito Joule do estator. Em função disso, o motor ele possui valores de escorregamento próximos a zero. No entanto, o rotor bloqueado e o mesmo ele é bloqueado com o auxílio de uma barra que impeça o eixo de se mover. À medida que existe a força, que esse motor ele força, ele tenta gerar esse movimento, sendo necessário então aplicar um curto-circuito nos terminais do rotor. Com a alimentação controlada de tensão na posição zero, sem fornecer tensão ao motor gradativamente, o motor gradativamente vai se aumentando o seu valor até que ele atinja o valor de corrente nominal na fase monitorada pelo amperímetro. Normalmente, a tensão aplicada é de 10 a 20% do valor nominal. Dessa forma, o escorregamento é praticamente unitário, levando os valores de impedância aos valores mais baixos que pode se obter. Nesse ensaio, a potência se converte, ela está suprimindo exclusivamente as perdas pelos efeitos dos enrolamentos do estator e do motor. O circuito equivalente de um motor de indução ele tem grande utilidade para a análise do funcionamento da máquina em regime permanente, seja no motor de indução trifásico 460, 60 Hz, 6 polos, que possui aí então nós pegamos aí um exemplo, um motor de indução trifásico de 460 volts, 60 Hz e 6 polos. Ele possui os seguintes valores de resistências e resistências de circuito equivalente. R1 de 0,2 ohms, R2' de 0,28 ohms, X1 igual a X2' de 1,055 ohms e XM de 33,9 ohms. O valor do escorregamento no torque máximo do desenvolvimento da máquina, ele vai ser com base nos parâmetros fornecidos da máquina, nós podemos inicialmente calcular a impedância do equivalente de Thevenin e, em seguida, utilizando os parâmetros da máquina e as impedâncias equivalentes obtidas, nós podemos calcular o valor do escorregamento no qual o torque é máximo no motor de indução. Então, dessa forma, nós vamos utilizar os valores que foram dados no enunciado, substituir na fórmula da impedância de Thevenin, calcular, então, quais são as perdas e chegar aqui na nossa porcentagem de 13,38%, que é o valor que nós estávamos procurando. Os circuitos equivalentes da máquina de indução, eles podem ser utilizados para analisar as características de performance da máquina. Por exemplo, as características de torque do conjugado da máquina podem ser definidas a partir do circuito de equivalente de Thevenin.
Com base nos estudos do conjugado da máquina de indução a partir do circuito equivalente de Thevenin, pode-se afirmar que o torque para valores baixos de escorregamento, independente dos valores de resistência e a resistência em série do estator ou a resistência de magnetização da máquina. Por outro lado, o torque ele depende da resistência do enrolamento do rotor da máquina. E assim, nós fechamos os conceitos aí da unidade 1.2 e nós vamos passar agora para a parte das máquinas síncronas, que é a nossa matéria da unidade 1.3, que é a última unidade aí da unidade 1. Dentro dos nossos estudos de máquinas assíncronas, nós vamos finalizar essa atividade fazendo, então, nós vamos assistir a esse vídeo de máquinas síncronas e na sequência nós vamos dar continuidade ao fechamento dos conceitos para fechar, então, a unidade número 1 das nossas atividades de máquinas e equipamentos 2. Então, agora nós vamos assistir o vídeo e dar continuidade depois. Bom, vamos continuar então o nosso curso. Eu sei que vocês estão aí sofrendo para suportar toda essa carga de matéria aí, mas enfim, a engenharia é assim. Temos que ralar, temos que de fato nos esforçar, porque de fato é uma disciplina difícil, não é para qualquer um não, só para pessoas como vocês aí que de fato sentem que esse desafio de fazer um curso de engenharia é importante para a vida de vocês, para o país também, hein? A solução para esse país sem dúvida é a engenharia, vocês verão. Nós vamos agora estudar as máquinas síncronas, é o segundo tipo de máquina elétrica que nós vamos estudar. As máquinas síncronas, no que se refere a aplicações delas, a principal delas é a aplicação na geração de energia. Vocês encontrarão máquinas síncronas nas usinas hidrelétricas, naqueles geradores de emergência que tem em shopping centers, que tem nos edifícios. Também encontrará máquinas síncronas nas usinas nucleares, nas usinas térmicas, enfim, a maior parte da geração da energia elétrica no mundo é feito por máquinas síncronas. Daí a importância desse equipamento para que a gente possa entender como que isso é realizado. Como exemplo, vou mostrar aqui uma aplicação típica da máquina síncrona, sobretudo para o nosso país, que tem praticamente mais de 80% da sua energia gerada por geração hidrelétrica, na qual você tem uma represa, e tem uma barragem e o reservatório lá em cima. No fundo da represa tem um duto, um canal que passa, que leva essa água, que gira uma turbina, no caso aqui de eixo vertical. Essa turbina está conectada ao rotor de uma máquina síncrona. E essa energia mecânica é transferida para o rotor dessa máquina síncrona, que faz a conversão dessa energia mecânica em energia elétrica e manda isso aqui para a linha de transmissão, e a energia chega aqui até a gente. Quer dizer, vejam como isso aí é importante para a nossa sobrevivência, sobretudo, né? Então essa é uma das aplicações principais da máquina síncrona na geração de energia hidrelétrica, por exemplo. Nós encontramos também geradores de emergência, que são máquinas síncronas. Essa aqui é uma delas, né? Aqui está um motor diesel acoplado a ela. Então esse tipo de gerador ele é muito utilizado para suprir energia em situações de emergência. Por exemplo, um hospital, né? Durante uma cirurgia não tem como parar a cirurgia porque faltou energia. Nessa hora é que um gerador de emergência começa a atuar, e isso é feito através de um motor diesel e uma máquina síncrona acoplada a ela, que é o nosso gerador. Como que ela é construída? Os aspectos construtivos dessa máquina. Ele tem uma parte fixa, denominada estator, que é totalmente semelhante ao estator da máquina de indução que vimos na aula passada. Ou seja, ele é constituído
de uma coroa cilíndrica, com ranhuras uniformemente espaçadas e feito de chapas de aço silício laminado que são empilhados um atrás do outro. Isso é prensado. Nesses canais, ou seja, nessas ranhuras, são alojados condutores de um enrolamento trifásico, idêntico àquele utilizado no motor de indução. Não tem diferença alguma, né? Esse, então, é o nosso estator. O rotor da máquina síncrona pode ser de dois tipos, como nós veremos. Estou mostrando agora uma chapa, está vendo? De um estator de uma máquina síncrona. Veja que é muito simples, as ranhuras estão uniformemente espaçadas. Essa aqui é uma máquina pequena. Máquina grande, essa chapa não é única, ela é dividida em segmentos, porque é tão grande a chapa que não daria para fazer uma estamparia tão grande assim, né? Quanto ao rotor, primeiro nós temos o rotor liso. É o rotor liso pela seguinte característica: ele é um cilindro, observe, maciço, e nesses cilindros são feitas ranhuras, olha lá, desse jeito, aqui, e nessas ranhuras estão alojados os condutores de um enrolamento monofásico, ou seja, apenas dois terminais. E esses dois terminais, para que seja acessível, precisa estar conectado a anéis deslizantes que ficam na ponta do eixo. Esses anéis são isolados da carcaça e se tem acesso a eles através de escovas de contato que são colocadas aqui. Através dessas escovas, nós injetaremos corrente contínua nesse enrolamento. Esse é o rotor de polos lisos. Aqui eu tenho uma foto impressionante de um turbo gerador, que é uma máquina assim de polos lisos, né, em construção. Uma máquina bem grande, normalmente utilizada em usinas nucleares. E essas máquinas em particular exigem uma mecânica refinada, porque elas são submetidas a altas rotações. Os turbogeradores são máquinas com alta rotação, 1.800 RPM, 3.600 RPM, né? Então, por isso que elas precisam de um tratamento mecânico bem sofisticado. Um outro tipo de rotor é o rotor que nós chamamos de polos salientes. Nessa imagem aqui, nós temos apenas o rotor sem enrolamentos. Observe, é um caso aqui de uma cruzeta, típica de um rotor de polos salientes de uma máquina de 4 polos. 4 polos. Então, nessas peças polares, que é o nome que se dá a esse tipo de construção, estão alojados condutores de um enrolamento. É enrolado, né? Num sentido um, no outro sentido o outro. E tudo isso é conectado em série, e para que a gente tenha acesso a esse enrolamento, tenho que lançar mão de anéis condutores, anéis coletores no eixo. Então injeta-se corrente nesses enrolamentos, corrente contínua, e eu estabeleço aqui polo norte, polo sul, polo norte, polo sul e assim por diante, sempre alternado. Aqui tem o ícone das máquinas síncronas. É a máquina síncrona do gerador de Itaipu. Vejam que coisa maravilhosa. Tem 14 metros de diâmetro, 90 e tantos polos. É uma máquina enorme, cabe uma orquestra aqui dentro. Esse é um gerador que nós temos lá em Itaipu, que foi construído aqui no Brasil, hein? Na década de 70, e é importante geração de energia para o nosso país. Temos também geradores menores, né? Mas aplicações, por exemplo, até aplicações de lazer. Esses geradores aqui também são máquinas síncronas que acionam, que fazem parte desse. Bom, vamos continuar então o nosso curso. Eu sei que vocês estão aí sofrendo para suportar toda essa carga de matéria aí, mas enfim, a engenharia é assim. Temos que ralar, temos que de fato nos esforçar, porque de fato é uma disciplina difícil, não é para qualquer um não, só para pessoas como vocês aí que de fato
sente que esse desafio de fazer um curso de engenharia é importante para a vida de vocês, para o país também, hein? A solução para esse país, sem dúvida, é a engenharia, vocês verão. Nós vamos agora estudar as máquinas síncronas, é o segundo tipo de máquina elétrica que nós vamos estudar. As máquinas síncronas, no que se refere a aplicações delas, a principal delas é a aplicação na geração de energia. Vocês encontrarão máquinas síncronas nas usinas hidrelétricas, naqueles geradores de emergência que tem em shopping centers, que tem nos edifícios. Também encontrará máquinas síncronas nas usinas nucleares, nas usinas térmicas. Enfim, a maior parte da geração da energia elétrica no mundo é feito por máquinas síncronas. Daí a importância desse equipamento para que a gente possa entender como que isso é realizado. Como exemplo, vou mostrar aqui uma aplicação típica da máquina síncrona, sobretudo para o nosso país, que tem praticamente mais de 80% da sua energia gerada por geração hidrelétrica, no qual você tem uma represa e tem uma barragem e um reservatório lá em cima. No fundo da represa tem um duto, um canal que passa, que leva essa água, que gira uma turbina, no caso aqui de eixo vertical. Essa turbina está conectada ao rotor de uma máquina síncrona. E essa energia mecânica é transferida para o rotor dessa máquina síncrona, que faz a conversão dessa energia mecânica em energia elétrica e manda isso aqui para a linha de transmissão, e a energia chega aqui até a gente. Quer dizer, vejam como isso aí é importante para a nossa sobrevivência, sobretudo, né? Então essa é uma das aplicações principais da máquina síncrona na geração de energia hidrelétrica, por exemplo. Nós encontramos também geradores de emergência, que são máquinas síncronas. Essa aqui é uma delas, né? Aqui está um motor diesel acoplado a ela. Então esse tipo de gerador ele é muito utilizado para suprir energia em situações de emergência. Por exemplo, um hospital, né? Durante uma cirurgia não tem como parar a cirurgia porque faltou energia. Nessa hora é que um gerador de emergência começa a atuar, e isso é feito através de um motor diesel e uma máquina síncrona acoplada a ela, que é o nosso gerador. Como que ela é construída? Os aspectos construtivos dessa máquina. Ele tem uma parte fixa, denominada estator, que é totalmente semelhante ao estator da máquina de indução que vimos na aula passada. Ou seja, ele é constituído de uma coroa cilíndrica, com ranhuras, uniformemente espaçadas, e feito de chapas de aço silício laminado, que são empilhados um atrás do outro, e isso é prensado. Nesses canais, ou seja, nessas ranhuras, são alojados condutores de um enrolamento trifásico, idêntico àquele utilizado no motor de indução. Não tem diferença alguma, né? Esse, então, é o nosso estator. O rotor da máquina síncrona pode ser de dois tipos, como nós veremos. Estou mostrando agora uma chapa, tá vendo? De um estator de uma máquina síncrona. Veja que é muito simples, as ranhuras estão uniformemente espaçadas. Essa aqui é uma máquina pequena. Máquina grande, essa chapa não é única, ela é dividida em segmentos, porque é tão grande a chapa que não daria para fazer uma estamparia tão grande assim, né? Quanto ao rotor, primeiro nós temos o rotor liso. É o rotor liso pela seguinte característica: ele é um cilindro, observem, maciço, e nesses cilindros são feitas ranhuras, olha lá, desse jeito, aqui. E nessas ranhuras estão alojados os condutores de um enrolamento monofásico. Ou seja, apenas dois terminais. E esses dois terminais, para que seja acessível, precisa estar conectado a anéis deslizantes que ficam na ponta do eixo. Esses anéis são isolados da carcaça e se tem acesso a eles através de escovas de contato que são colocadas aqui. Através dessas escovas, nós injetaremos corrente contínua nesse enrolamento. Esse é o rotor de polos lisos. Aqui eu tenho uma foto impressionante de um turbogerador, que é uma máquina assim de polos lisos, né, em construção. Uma máquina bem grande, normalmente utilizada em usinas nucleares, e essas máquinas em particular exigem uma mecânica refinada.
porque elas são submetidas a altas rotações. Os turbogeradores são máquinas com alta rotação, 1.800 RPM, 3.600 RPM, né? Então, por isso que elas precisam de um tratamento mecânico bem sofisticado. Um outro tipo de rotor é o rotor que nós chamamos de polo saliente. Nessa imagem aqui, nós temos apenas o rotor sem enrolamentos. Observe, é um caso aqui de uma cruzeta, típica de um rotor de polo saliente de uma máquina de 4 polos. 4 polos. Então, nessas peças polares, que é o nome que se dá a esse tipo de construção, estão alojados condutores de um enrolamento. É enrolado, né? Num sentido um, no outro sentido o outro, e tudo isso é conectado em série, e para que a gente tenha acesso a esse enrolamento, tenho que lançar mão de anéis condutores, anéis coletores no eixo. Então injeta-se corrente nesses enrolamentos, corrente contínua, e eu estabeleço aqui polo norte, polo sul, polo norte, polo sul e assim por diante, sempre alternado, né? Aqui tem o ícone das máquinas síncronas, é a máquina síncrona do gerador de Itaipu. Veja que coisa maravilhosa. Tem 14 metros de diâmetro, 90 e tantos polos. É uma máquina enorme, cabe uma orquestra aqui dentro. Esse é um gerador que nós temos lá em Itaipu, foi construído aqui no Brasil, hein? Na década de 70, e é importante geração de energia para o nosso país. Temos também geradores menores, né? Mas aplicações, por exemplo, até aplicações de lazer. Esses geradores aqui também são máquinas síncronas que... Agora, tem um outro vídeo ainda falando de máquinas e equipamentos, né, de máquinas síncronas, para terminar esse conceito de máquinas síncronas para fecharmos a unidade. Assistidos os vídeos, então, conceitos bem fixados, nós vamos partir, então, agora para a finalização desses conceitos. Tem-se, então, um exemplo agora, né, de um motor síncrono com polos salientes que apresenta reatâncias de eixo direto e de quadratura com as seguintes características, né? XD igual a 1,5 ohms, XQ igual a 1 ohm. Esta máquina ela é ligada a um barramento infinito que possui uma tensão de 500 ohms por fase. A tensão gerada então nessa situação é de 503 volts por fase. Para esta máquina, nessas condições, qual será então o valor da potência de torque de reatância máxima em watts? Para chegar nesse resultado, nós vamos utilizar então a fórmula da potência de torque de relutância, né? Ela é dada desta forma. Como nós já temos aí os valores dos X que foram dados no enunciado, então nós vamos substituir esses valores e vamos chegar então a 125.000 watts. Um outro exemplo, uma máquina de polos salientes com os seguintes parâmetros elétricos, XD, XQ. A máquina ela é sincronizada para operar como gerador em um barramento infinito, alimentado com uma carga com corrente igual a 0,5 PU. Se o fator de potência da carga ele é de 0,85 atrasado em relação à tensão gerada da armadura, então a nossa tensão será D. E aí nós temos uma resposta aqui comentada, também com os valores dados no enunciado, substitui-se a fórmula e nós chegamos então a este resultado de 12,4 graus. Dando sequência então, olha, para resolver esse exercício, nós vamos inicialmente determinar qual é o ângulo da corrente de armadura da máquina, né? Então, para obter esse ângulo, né, nós vamos considerar que o θ é cosseno
cosseno, arquicosseno de 0,85, que é igual a menos 31,8 graus. O sinal negativo ele é devido ao fator de potência atrasado que nós comentamos no enunciado. O ângulo de carga ele pode ser obtido conforme a seguir. Então, dessa forma, nós temos o ângulo de carga. As correntes do eixo direto da enquadratura são calculadas através do diagrama fasorial, dessa forma. Logo, pode-se calcular, então, o valor de tensão gerada na máquina para obter a relação desejada. E aí, nós vamos chegar, então, nessa tensão gerada, que ela é apresentada desta maneira, com a relação da tensão e esses números complexos que nós calculamos. E nós chegamos, então, no VT, que é igual a 1 PU, em relação ao ângulo, né, de a relação ela é de 1.325 watts, então. Outro exemplo, né, uma máquina síncrona operando com um motor que possui os seguintes valores de XD e XQ. A máquina tem uma carga em seu eixo e que ela tem a potência de 0,8 atrasado, as perdas rotacionais são de 0,2 PU, então ele quer saber qual é a corrente de campo reduzida a zero. A fórmula da potência, então, para chegar aí no nosso valor, né, de potência do 0,8 PU, a potência máxima do conjugado de relutância ela é aplicada através desta fórmula. E nós temos, então, o resultado de 0,44. Como a potência do conjugado de relutância será máxima, ela será, então, da relação de 0,8 PU. A máquina, então, ela perde o sincronismo quando ela chega a este valor. Nessas condições, escolha a opção mais adequada, né? A potência ativa encontrada depende do valor do cosseno do ângulo da corrente da armadura da máquina. Considerando que não há perdas internas da máquina, esta será também a potência entregue no eixo. O valor do cosseno do ângulo é o próprio valor da potência. Agora, que nós fechamos aí os conceitos, nós trouxemos alguns exemplos das unidades 1.1, 1.2 e 1.3. Né? Como eu pedi para vocês em todos os vídeos que vocês anotassem os conceitos que foram apresentados nos vídeos, para que vocês montassem, então, em grupo, uma apresentação para a próxima aula. Como a próxima aula já são as B1, essa atividade vocês vão me entregar depois da semana de provas, tá? Então, eu quero que vocês preparem com os conceitos que foram apresentados em sala de aula, com os conceitos que foram apresentados nesses vídeos de fixação, uma apresentação em grupo, tá? Vocês já têm aí os grupos de vocês divididos, conforme vocês já fizeram outras atividades. Então, eu quero que vocês comparem as principais máquinas que foram apresentadas nessa unidade, né? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens, como que elas funcionam, se existe alguma maneira aí de vocês apresentarem qual é melhor, onde é melhor aplicar cada uma delas. Não é nem falar assim, essa é melhor que aquela, mas assim, dentro da aplicabilidade delas, aonde elas se destacam, né? Então, onde é melhor aplicar um tipo de máquina, onde é melhor aplicar o outro, né? E é para apresentar isso na primeira aula depois da semana de provas, ok? Então, tá bom. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, essas aulas que nós estamos fazendo, gravadas por conta do isolamento social e tudo mais, eu estou gravando e postando nesse canal. Então, sempre que vocês precisarem tirar dúvida, alguma coisa, as aulas anteriores também estão nesse link, tá bom? Os links dos vídeos que nós passamos, eu também copiei para lá. Então, precisando, é só acessar e tirar a dúvida que eles estão lá, tá bom? Tchau, tchau.
Boa prova para vocês!